Semana passada, o jornalista Glenn Greenwald participou do Flow Podcast e teve uma fala dele em particular que viralizou, no qual ele fala sobre, entre aspas, aqui, os bastidores da esquerda brasileira. Eu quero ouvir com vocês um trechinho aqui e depois pensarmos algumas coisas sobre essa fala do Glenn. Mas é muito raro que essas pessoas perguntam por que nossa perspectiva sobre Pablo Marçal é tão diferente do que o grande povo que ele conseguiu atrair o apoio delas, mesmo sem nenhuma vontade. Imagina se ele tinha muito tempo na televisão e milhões de reais do partido. Ele, sem dúvida, chegaria no segundo turno. Uhum. Por quê? Porque sempre tem essa diferença enorme entre a perspectiva da elite e mídia que mora em São Paulo e Rio, no bairros mais nobres, e o resto do povo. Eles não querem perguntar sobre isso, porque a resposta, a verdade é que a elite tem uma vida totalmente diferente, totalmente isolado. Eles não precisam pensar sobre a depravação financeira, porque eles estão morando em mansões ou segurança pública, porque ele está totalmente protegido. Então, o que eles estão pensando e querendo na política é completamente diferente do que a maioria do povo está querendo. E isso é uma situação bem perigosa quando o elite está isolado na partes bem nobres. É como a Revolução na França que aconteceu, quando o aristocrata estava escondendo atrás nessa castelos a parede, o povo vai chegar na parede e vai querer invadir. E essa questão, por que tem tanto apoio para populistas como Milei na Argentina, como Pablo Marçal e Bolsonaro aqui, Trump, muito na Europa, Marine Le Pen, outra candidatos sempre à direita, né? Porque a realidade da esquerda, mesmo que eles gostem de afirmar que eles estão representando o povo, eles estão compostos pela elite, pelas pessoas ricas. Sim. Você sabe, eu conheço muito bem da política esquerda no Rio. Tudo está centralizado no apartamento do Caetano Veloso e Paulo Davim. Não tem como de ganhar uma eleição no Rio sem ir lá. E você chega lá e é Caetano Veloso. Então, é um apartamento enorme, o duplex que mora em cima é a família Marinho, que são donos do Império do Globo. Tem 50 servos que são invisíveis trabalhando atrás de uma parede. Tem 2 ou 3 assistentes, assessores que bota vinho na copa do Paulo Davim para sempre ter o Marconi, então... Estão vivendo, porra. Mas depois, no meio de tudo isso, celebridade chegando o tempo todo, eles falam muito sobre o que precisamos fazer para as comunidades, para as favelas. Eles não têm nada a ver. Eu lembro muito bem que uma vez David foi bem ofendido porque ele cresceu na Jacarezinho. A vida dele foi Jacarezinho, a família dele ainda mora na Jacarezinho. E o Paulo Davim estava discursando sobre a realidade da favela de uma forma completamente errada e David não conseguiu aceitar. E ele explodiu com raiva e foi muito desconfortável. Mas o problema é justamente isso. Ele estava onde? Onde aconteceu isso aí? No apartamento do Paulo Davim. Lá no apartamento. Foi antes, a primeira campanha do David. E ele estava o candidato para vereador no Rio de Janeiro. Entendi. E ele ganhou, é a primeira vez que ele fez, mas ninguém pode ofender Paulo Davim dessa forma que você quer a primeira vez ter sucesso na política do pessoal. Mas David, sendo David, não conseguiu ouvir uma mulher que nunca pisa numa favela falando sobre a vida das favelas. E o problema é justamente isso. Então, quando pessoas estão sentindo, na minha opinião, de uma forma bem válida, que a sistema político não se importa com a vida delas nem um pouquinho, que chega e conseguir falar nós também odeia esse sistema político, eles vão parar naquela pessoa. E a esquerda não tem essa capacidade porque eles não têm a fala do povo. Eles são professores na faculdade, eles são com pessoas com doutorado, com sociologistas, pessoas bem ricos, celebridades. Eles não têm a capacidade de falar na forma que o povo acredita. Eles são parte do establishment. Eles não conseguem. O que vai acontecer? As pessoas vão sair do apartamento do Caetano e falar: odiamos o establishment, queremos destruir o sistema.
Ninguém acredita, a esquerda não tem credibilidade nessa forma. Ela só usa essas agenda de costumes do direito de trans, LGBT. Não estou minimizando, para mim, na minha vida, essa foi muito importante. Só que isso é prioridade para pessoas que já têm tudo. Exatamente. Então, eu não vou minimizar a experiência do Glenn em relação àquilo que ele está descrevendo, né? Esse cenário do Rio de Janeiro que tudo passaria, né? Pelo menos de maneira um pouco hiperbólica, tudo passaria pelo apartamento do Caetano Veloso e da Paula Lavigne. É possível que seja assim, é possível que tenha alguns pontos focais em várias cidades, em São Paulo, em outras cidades, no qual integrantes de movimentos sociais e militantes e políticos de esquerda acabam se concentrando, porque ali seria, esse referencial, inclusive conceitual e teórico, do que a esquerda representa. Então não questiono isso, e aqui o Glenn fala quase em primeira mão, né, porque o David Miranda, que era o marido, né, do Glenn, ele foi um político, né, um político do PSOL, alguém que estava engajado com essas questões. Então ele conta aqui um caso anedótico, um caso pessoal dele, para refletir esse descolamento que ele percebe entre o discurso da esquerda, ou da esquerda institucional, ou esquerda radical, ou da esquerda no geral, da esquerda em relação às preocupações reais das pessoas, dos trabalhadores, dos mais pobres. Então é como se fosse um abismo, como se houvesse um abismo. Tem uma expressão que, se não me engano, é do François Rabelais, que é um autor francês, e que depois foi usada para um livro de fotografia muito famoso no século XIX, que diz mais ou menos isso, né? Que a metade do mundo não sabe como a outra metade vive. Então, assim, metade é um exagero, né? Porque, na verdade, sei lá, o top 1% não sabe como os 99% vivem. E aí você tem realmente uma elite intelectual, uma classe que, por várias razões, em várias situações particulares, conseguiram ascender, seja socialmente, ou seja na estrutura educacional brasileira, e essas pessoas estão determinando, elas estão decidindo qual será o futuro da classe trabalhadora. E aí, hoje à noite, né, vai acontecer um debate no ICL, um debate com algumas figuras da política brasileira, para tentar entender quais rumos a esquerda poderia tomar para poder reconquistar o trabalhador e os mais pobres do Brasil, porque acho que a grande incógnita que ficou nessa última eleição é isso, né? É o espaço, a desintegração da esquerda no Brasil cedendo espaço para a extrema-direita populista, que vem com força total, né? Vem com um discurso que é um discurso antissistêmico, é um discurso inflamado, incendiário e que se propõe a romper com, sabe, os chefões da política, né? A elite corrompida e a elite comunista corrompida, porque é um discurso, inclusive, que remonta lá ao Olavo de Carvalho, né? Como se houvesse uma cúpula comunista que controla toda a sociedade, o marxismo cultural, e aí você vem com esse discurso que é um discurso que cola e que capitaliza em cima de uma população que já está indignada por muitas razões. Mas vai haver esse debate, eu não tenho a menor ideia do que eles vão falar lá, mas eu entendo, assim como o Glenn entende, que uma grande parte dessa insatisfação da população decorre sim dessa incapacidade da esquerda de dialogar e de transmitir os seus valores para os trabalhadores, para os eleitores trabalhadores, para os eleitores mais pobres. Então, assim, é como se fosse dois universos mesmo. Um universo que está lá nos conceitos, nas ideias, na academia, e que não consegue transpor essa ponte para chegar na população. Talvez um dos poucos ainda que consegue fazer isso na esquerda seja o próprio Lula, né? O Lula, na última campanha eleitoral, por exemplo, ele veio com esse discurso diretamente falando com o eleitor brasileiro, diretamente falando inclusive com a memória afetiva de muita gente que viu a condição da sua vida melhorar com os governos petistas. Então o Lula consegue fazer essa ponte até porque ele vem da classe trabalhadora, né? Então ele é alguém que compreende o que é ralar, o que é trabalhar duro, o que é sofrer, o que é, sabe, ter dificuldades tremendas. Então ele fala desde a perspectiva de alguém que conhece isso em primeira mão. E aí ele transpõe essa ponte, mas não são todos que conseguem fazer isso, né? Mesmo pessoas que às vezes até eram de uma classe trabalhadora ou de uma classe mais pobre, quando conseguem ascender socialmente, parece que o discurso deles se descola da realidade, se descola das reais expectativas dos trabalhadores e não consegue falar com eles. Então, aqui eu acho que basicamente o que falta para você saber como a esquerda pode recuperar espaço é passar a ouvir os trabalhadores. Porque uma coisa é você decidir, você julgar, eu sei o que é a verdade, eu sei o que é correto, eu sei qual que é o caminho a ser feito, e aí
eu vou traçar o caminho para que os outros sigam, para que os trabalhadores sigam, sendo que na verdade o caminho deve ser o contrário, né? Que é lá a velha frase, né? Que virou até um clichê quase do Mano Brown, que é voltar para as bases, é ouvir o que as pessoas têm para dizer, é entender o porquê o trabalhador está insatisfeito, é entender por que o pobre não quer votar na esquerda, é entender o que eles querem, o que essas pessoas realmente desejam, quais são as ambições delas, e essas ambições talvez até frustrem as expectativas do que a esquerda imagina como se fosse o cenário ideal para o mundo. Então, assim, acho que ouvir a classe trabalhadora seria um verdadeiro choque de realidade para muita gente. E aí aqui, eu até quero pegar aqui e falar um pouquinho sobre a minha experiência individual, né? Porque eu moro fora do Brasil desde 2006 e durante boa parte desse período, né, são, sei lá, quase 20 anos fora do Brasil, e eu posso dizer que boa parte desse tempo eu fui um imigrante pobre fora do Brasil. Então, assim, minha experiência era essa. Eu era um imigrante pobre convivendo com imigrantes pobres. A minha experiência é essa, minha experiência foi essa, e aqui vou falar desde essa perspectiva, né? Tem uma expressão em inglês que diz o seguinte, que é da mão para a boca, né? Então, assim, você trabalha e o dinheiro que você tem no ato você já gasta para comprar comida, para pagar conta, então assim, não sobra nada, você está sempre com a corda no pescoço, sempre com a água aqui pelo pescoço, se um dia você está doente, você afoga, se um dia a água sobe um pouquinho, você começa a se afogar. Então essa foi uma experiência como imigrante durante boa parte do tempo. Só tive um pouquinho de descanso, um pouquinho, sabe, de folga nos últimos anos por causa do YouTube. O YouTube aqui foi, sabe, a minha possibilidade de tirar a corda do pescoço, porque de resto, toda a minha vida como imigrante, quase toda a minha vida adulta, foi com a água no pescoço, assim como boa parte das pessoas no mundo, né? Boa parte das pessoas no Brasil, boa parte das pessoas dos imigrantes no exterior. Então, assim, as pessoas estão ralando e elas têm expectativas sobre como deve ser o mundo e sobre aquilo que elas esperam para si próprias. E se você falar com essas pessoas, se você conversar com essas pessoas, você vai perceber justamente esse abismo que existe entre uma teoria, né, de esquerda, vamos supor, vamos tentar unificar aqui uma teoria, mas uma teoria de esquerda, do que a esquerda entende que as pessoas querem e almejam e desejam e sonham, com os reais sonhos dessas pessoas. Porque até onde eu percebo, e aqui eu falo da experiência individual, né, e das pessoas com quem convivi ao longo desses quase 20 anos, a maior parte das pessoas, elas têm necessidades imediatas. Elas não estão pensando daqui 10 anos, elas não estão pensando para o ano que vem, elas não estão pensando nem sequer para 6 meses no futuro. Elas estão pensando para hoje e para ontem, né? As dívidas que elas têm, coisas que elas têm que pagar, que estão ali acumulando, juros sobre juros, e pagar comida hoje, pagar a conta hoje. Então, assim, são preocupações imediatas que não dão margem para esperar uma revolução futura, sabe-se lá de quanto tempo no futuro, daqui 200 anos. O trabalhador não tem tempo para pensar nisso. Ele não tem a possibilidade de fugir dos problemas imediatos delas. Eles não podem aguardar, sabe, questões abstratas. Eles não podem estar se preocupando com questões, como diz ali o Glenn, morais, né, questões pauta de costumes. A linguagem neutra não é uma preocupação das pessoas reais. Não é uma preocupação do trabalhador. Eles querem saber como é que eu vou pagar a minha conta, como é que eu vou pagar a minha moto financiada, como é que eu vou pagar a compra do mercado, como é que eu vou pagar a conta do mercado que eu tive que parcelar porque não tinha dinheiro para pagar. Então são coisas reais, são coisas palpáveis, do dia a dia, não são coisas do futuro. Não tem abstração aqui, não tem, sabe, projeção para o futuro. Tem questões de hoje, de hoje. Então, assim, quase todo mundo que eu conheci queria saber como eu pago as minhas contas. E aí você está lá, sabe, dobrando o turno para poder ganhar um pouquinho mais, para poder pagar lá as suas contas, você está fazendo bico, você está fazendo tudo que você puder aparecer no seu caminho para poder ganhar um pouquinho mais, um trocado a mais. Então essa é a realidade das pessoas. E enquanto a esquerda não dialogar com essas pessoas que têm realidades concretas, né, sabe, materiais, do dia a dia, e que passam em grande parte por consumo, o que as pessoas querem é ter acesso a bens de consumo. Elas querem ter acesso a uma casa legal, num bairro legal, elas querem ter acesso a um carro legal, porque ter esses objetos também são um modo de essa pessoa se identificar no mundo, né? O prestígio, o reconhecimento de vencer na vida. Olha só, eu tenho valor, eu não sou só um burro de carga que trabalha, sabe, 10 horas por dia para pagar as contas. Eu tenho valor, tenho mérito. E aqui a gente tem que voltar para o trabalho de quem investiga isso em campo. Por exemplo, já falei aqui sobre o trabalho da Rosana Pinheiro Machado, que é alguém que faz esse tipo de trabalho de campo e vai falar com as pessoas e descobrir quais são as expectativas dessas pessoas. E por que a esquerda não fala com essas pessoas? Porque elas estão falando de teoria, estão falando de coisas que não têm nenhuma relação com esse dia a dia dessas pessoas. E mesmo quando tem relação, o modo como elas falam não chega a essas pessoas. E quando chega a essas pessoas, elas não acreditam mais nos políticos de esquerda. Então, quando vem lá um Pablo Marçal, que vem com essa imagem de, sabe, do multimilionário, do self-made man,
E ele vem dizer, olha só, me siga que eu vou te mostrar o caminho das pedras para você também poder ficar rico, também poder, sabe, exibir o seu prestígio, exibir o seu valor, elas vão ouvir essa pessoa muito mais do que vão ouvir lá o cara que vem propor uma revolução no qual todo mundo vai ser igual no futuro, todo mundo vai ter, sabe, o mínimo necessário para subsistência. Elas não querem isso, elas querem também ter o carrão, elas também querem ter uma casa legal, elas também querem ter uma cobertura como do Caetano. Então, aí você está falando de uma desconexão sobre projetos, sobre desejos, sobre, sabe, expectativas de vida. Então é bem complicado mesmo imaginar como esse diálogo não acontece. Eu acho que, como eu falei, ainda o Lula consegue fazer essa ponte, mas, por outro lado, você tem uma grande parte dos políticos de esquerda hoje que não tem essa conexão com o mundo real, das pessoas reais e dos desejos e das necessidades reais das pessoas. E aí é muito difícil você conseguir convencer alguém a aderir a um projeto que está descolado tanto assim dessa realidade. E aí, só para falar um pouquinho sobre a experiência individual, né, porque assim, para mim era um grande dilema essa experiência, né, de imigrante, porque assim, eu estava lá ralando, fazendo, sabe, trabalhos que eram 10, 12 horas por dia, fazendo esse trabalho, ao mesmo tempo em que tinha a minha expectativa como escritor, né, então assim, eu queria que isso servisse de trampolim ou de base, pelo menos, para que eu pudesse fazer meu trabalho literário. Então eu vivia uma vida dupla, que acho que é uma vida dupla que todos os artistas vivem praticamente, né? Basta pensar nos grandes escritores, o Hemingway, por exemplo. Quem leu, por exemplo, Paris é uma Festa já viu essa história, né? O Hemingway lá se ferrando em Paris, morando num cubículo em Paris, com a mulher e com os filhos e tentando, sabe, se consolidar na vida literária, na carreira literária. Ele lá fazendo bicos como jornalista, mandando reportagens e tentando escrever seus romances. Ou, por exemplo, Henry Miller, também em Paris, tendo uma vida, sabe, super difícil lá, morando, sabe, nas espeluncas, pegando doença venérea lá e tentando se estabelecer como escritor. Ou, sei lá, o James Joyce também, uma vida muito difícil que ele teve, primeiro na Irlanda, depois na Itália, depois lá no Paris. Ou seja, as pessoas tentando, sabe, superar esse mundo real, essa dificuldade real que o mundo nos lança, para tentar obter um objetivo que projetaria essa pessoa para essa obtenção de valor, né, para esse reconhecimento de valor. Como é que no meio dessa dificuldade tremenda eu descubro quem eu sou? Torna-te quem tu és, né, que é a frase clássica também. E aí, só falando um pouquinho, fazendo um contorno aqui, mas só para encerrar esse vídeo, e daí tempos atrás teve alguém da esquerda radical aí que falou que eu era medíocre, né? E eu fiquei pensando sobre isso, porque apesar dessas dificuldades, desses quase 20 anos ralando pra caramba e vivendo a vida, aqui até tem uma inspiração, talvez até um pouco do Hemingway, né? Que ele é alguém que falava, olha só, você quer escrever, você quer ser um autor, você quer ser um artista, você tem que cair no mundo e viver a vida real. Você não pode viver encastelado na universidade, você não pode estar, sabe, protegido dentro dos muros da sua mansão. Você tem que ir pro mundo real e descobrir a vida real das pessoas reais. Então, assim, é muito fácil você falar sobre o mundo real partindo da literatura e não vendo as coisas como elas são. Então, assim, para mim, de maneira voluntária, mas também involuntária, porque nunca foi uma escolha exatamente passar pela penúria, né, passar pela dificuldade ao longo desses anos, mas para mim tinha a ver um pouco esse projeto de Hemingway, né, de você conhecer o mundo, dar a cara, a tapa, bater a cara na parede, sabe, enfrentar as dificuldades e descobrindo as histórias que você tem para contar a partir disso. Então, alguém falar que depois desses 24 anos de carreira literária, que eu comecei a escrever em 2000, depois desses 24 anos de carreira literária, tendo alguns livros que se tornaram best-sellers, né, que venderam milhares de exemplares, tendo alguns que chegaram no top 10 da Amazon, ou seja, vendeu mais do que dezenas de milhares de livros da Amazon, chegando no top 10 da Veja, pensando que os meus livros tornaram referência acadêmica. Tem centenas de citações acadêmicas dos meus livros, né? Então, assim, tese de doutorado, livros publicados em inglês nos Estados Unidos, ou seja, meus livros sobre Bolsonaro, mas não apenas sobre Bolsonaro e sobre o Olavo de Carvalho, se tornaram referência para compreender esse populismo no Brasil. Então, depois de ser best-seller, se tornar uma referência acadêmica, e depois de ter um trabalho reconhecido por pessoas que eu admiro, que leram meu trabalho e falaram, pô, que legal, olha só o trabalho que você fez. Então, assim, se isso é ser medíocre, eu fico imaginando o que é ser extraordinário para essas pessoas, né? Qual o referencial que eles têm de ser bem-sucedido ou de ser alguém que faz alguma coisa de valor, porque para mim assim, já foi muito mais longe do que eu sequer imaginava, né? Publicar para uma editora comercial, publicar pela Planeta, que é uma das 6 maiores editoras do mundo, ter publicado livros em outros idiomas, ter publicado livro em Esperanto, né? Traduzido para Esperanto, publicado aqui na Espanha. Então assim, se isso é ser medíocre, eu fico imaginando exatamente qual é o referencial de sucesso. Mas em grande parte eu tiro a consequência desse trabalho a partir dessa vivência, que foi uma vivência, como eu falei, que não foi bem uma escolha, mas a escolha foi embora do Brasil, mas não passar por penúria, não passar essas dificuldades, mas tem a ver com conhecer esse mundo real aqui, que é o que serve também de referência para compreender esse descolamento do discurso também, né? Você tem pessoas que estão falando sobre projetos, sabe, projetos de sociedade, de mundo, que não tem menor relação com o que as pessoas realmente querem para elas.
E aí eu acho que para você poder reconquistar, né, a esquerda, poder reconquistar a classe trabalhadora e os mais pobres, é preciso ouvir essas pessoas primeiro. É preciso, sabe, chegar nessas pessoas e interrogá-las. O que vocês querem? E quando você descobrir isso, você vai poder pensar em estratégias para poder atingir essas pessoas de novo. Não acho que a esquerda esteja disposta a fazer isso, até porque a esquerda ela é arrogante o bastante para achar que ela sabe resposta porque ela leu bastante. Então, assim, eu li esses autores, eu li Marx, então eu sei que o trabalhador quer. E aí, bem, o erro começa aí, né? É de você achar que não precisa ouvir, não precisa nem sequer, sabe, fazer com que essas pessoas que estão na base ascendam para postos de poder para que elas possam determinar o que elas querem em relação ao mundo, em relação a elas próprias. Eu acho que falta buscar na base, sabe, personalidades, figuras que se destacam e possam elas mesmas representar os seus próprios interesses e não esperar que alguém na academia venha fazer isso por elas. Bem, o que vocês pensam aqui sobre essa fala do Glenn Greenwald, falando sobre o Caetano Veloso, sobre esquerda, sobre Pablo Marçal? O que você pensa sobre isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro, dá uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau! Eu já errei muito na internet, pode ter certeza disso. A verdade é que eu levei muito tempo para entender que eu estava cego pelo ódio e que isso me levava a falar coisas sem pensar, sem estudar, apenas para impactar. Mas eu passei por um processo de mudança e mudei. E decidi que eu ia lutar para compensar e corrigir os meus erros do passado. E eu quero contar tudo isso em detalhes para você. Não só a história desse encontro, mas toda a minha trajetória. Em detalhes que eu nunca contei para ninguém. Por isso vai acontecer um encontro histórico no ICL e você é meu convidado. O encontro vai ser no dia 17 de outubro, às 8 da noite. E eu vou exibir no meu canal ao vivo, além dos canais do ICL. Mas você precisa se inscrever. Clica aqui em Saiba Mais e garanta a sua participação comigo.